do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Hoje no Evangelho nós contemplamos um itinerário que Jesus Cristo nos apresenta daquilo que é a obra messiânica, uma obra que deve ser realizada também na vida de cada fiel, uma obra que deve ser realizada e deve ser transmitida a partir de cada cristão. Se nós olharmos bem, na primeira parte do Evangelho, nós vemos Jesus indo com Tiago e João na casa de André e Pedro. Neste lugar, Jesus vai encontrar a sogra de Pedro de cama, com febre. E ali nós vemos que Jesus ele vai curar a sogra de Pedro. E essa cura vai se dar num processo onde ali alguns sinais são realizados. Se nós pegarmos o texto, vamos ver que Jesus se aproxima dela. Isso significa que Deus tem sempre a iniciativa. Jesus segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Veja que aqui também Jesus ele sempre nos dá a mão para que nós possamos levantar daquilo que são as nossas fraquezas, daquilo que são as nossas debilidades. Quando o texto sagrado diz que a sogra de Pedro estava de cama com febre, isso significa que a febre é um sinal de um mal interior, que nós não sabemos qual é, mas Deus sabe. Por isso que nós precisamos cada vez mais segurar a mão de Jesus, para que assim nós possamos ser levantados dessas nossas fraquezas. Porque muitas vezes nós contemplamos em nós aquilo que são as febres, a manifestação externa corporal. Mas nós precisamos aprender a identificar qual é a origem da nossa fraqueza, dos nossos pecados, a verdadeira raiz dos nossos males. Por isso que Jesus Cristo primeiro nos coloca de pé, nos livrando dessas febres exteriores, ou seja, nos libertando da prática do pecado, para que depois no caminho nós possamos, no serviço, nessa dedicação a Jesus Cristo e a sua obra de salvação, nós possamos ser libertos dos demônios que sondam e rondam as nossas vidas. Depois, na segunda parte do Evangelho, nós vemos que Jesus Cristo nos dá um outro ensinamento, que também é essencial e importante para a vida de cada cristão. Porque nós vemos que de noite ele vai rezar a sós, ou seja, essa busca pela presença do Pai do céu, essa busca de unidade com Deus, essa busca que nós precisamos também ter
de dedicar tempo a sós, no silêncio, para escutar a voz de Deus. Porque somente assim nós seremos capazes também de permanecer no caminho. E permanecendo no caminho, sermos curados e libertos daquilo que é a obra do maligno. Na última parte do Evangelho, nós temos um outro ensinamento. O ensinamento que é contra a soberba e a vaidade. Porque Jesus Cristo, estando nesse lugar a sós, a rezar, os discípulos vão ao seu encontro. Quando os discípulos encontram Jesus, eles vão dizer: todos estão te procurando. Mas Jesus Cristo, ele dá uma resposta acertada. Jesus, ele fala unicamente: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, pois devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E assim Jesus, ele andava por todos os lugares, pregando a boa nova do Evangelho. Veja que a missão que Jesus Cristo realiza é uma missão onde ele não se permite ser atraído ou ser enganado ou até de alguma forma ser conquistado pela vaidade, pelos méritos, pelos elogios, por aquilo que era a glória que o povo dava a ele. Porque para Jesus a única coisa que serve é a glória divina. Por isso que Jesus Cristo, ele não se apega aos elogios, àquele anseio daquela multidão de estar na sua presença. Jesus, ele não se envaidece com isso, mas ele foge desse lugar onde ele poderia estar num palco sendo visto por todos e sendo glorificado pelos homens. Por isso que Jesus Cristo, ele ensina aos seus discípulos que a obra que nós realizamos é uma obra que deve dar glória somente a Deus. E nós não podemos nos apropriar dos méritos dessa obra e nem da glória dessa obra, porque tudo deve ser dado a Deus. Por isso que o Evangelho de hoje nos mostra esse itinerário, um itinerário onde nós precisamos dar esses passos concretos na nossa vida, esses passos onde nós vamos sendo libertos, levantados pelo próprio Cristo, onde nós vamos cada vez mais crescendo nessa vida de unidade com Deus, pela vida de oração, a exemplo do próprio Cristo, para que assim nós possamos nos libertar da soberba, da vaidade, que tenta sempre buscar retribuição e méritos pelas obras que nós fazemos. Todas essas desordens estão em nós. Por isso que Jesus Cristo, ele vem nos ensinar o verdadeiro caminho, que é um caminho de desapego, de renúncia de todas as glórias mundanas, para unicamente experimentar a glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.